Pé no chão e sangue no olho. A apresentação de Cacique Medina como novo técnico do Internacional não pôde nos mostrar muito em relação aos seus conceitos táticos e também a preferência por um ou outro jogador, mas deixou claro o conceito dele no trabalho e na gestão no vestiário. Medina falou sobre o planejamento para uma temporada em um calendário brasileiro com muitas datas e pouco tempo para descansar e trabalhar, mas ele afirma: tem um plano para executar em um futebol competitivo, em um calendário apertado, as suas ideias de um time protagonista em 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. E ele chegou. Cacique Medina. Nós tá como? Nós tá tipo surfista. Cacique Medina foi apresentado oficialmente como novo treinador do Internacional para a temporada de 2022. Junto com ele estavam o presidente Alessandro Barcelos, o diretor executivo de futebol Paulo Brax, o vice-presidente de futebol Emílio Papaléuzin, e a gente teve pela primeira vez a oportunidade de ouvir Cacique Medina falando sobre suas ideias de jogo e principalmente sobre os seus conceitos de futebol e como pretende aplicar isto no ambiente do Internacional, que está em um calendário brasileiro absolutamente apertado, com muitas datas, pouco espaço, e de que maneira um técnico que chega de fora pode executar tudo isso de maneira rápida, sabendo que também tem a pressão de ganhar títulos. E o Medina foi muito calmo, eu achei, na sua entrevista. Ele não se mostrou atabalhoado, ele não se mostrou espantado com o desafio que vem pela frente. Ele se mostrou e encarou de maneira muito natural o fato de que tem obrigação de vencer, o fato de que sim, o calendário do futebol brasileiro é apertado, é difícil de se trabalhar e que, enfim, o grupo do Internacional é um grupo que está em plena reformulação. E o primeiro ponto que eu destaco da entrevista coletiva do Alexandre Medina, e agora eu vou passar ponto a ponto as respostas e fazer um resumo para vocês do que ele disse. O que eu mais posso passar, e a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é isso: o Medina aparentou saber onde está. O Medina aparentou estar, ou pelo menos ter se preparado para esse desafio, e mostrou em ideias práticas aquilo que ele quer mostrar para o próximo ano do Internacional. Eu começo aqui fazendo o meu resumão da entrevista coletiva. A primeira pergunta foi uma pergunta do âmbito mais tático, mais técnico. E aqui eu já adianto que não foi possível pescar muita coisa sobre como o time dele vai jogar taticamente, como o time dele vai jogar tecnicamente. Por exemplo, o Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, perguntou para ele sobre os pontas. Por que ele entende que se joga com pontas, como que jogam os pontas dele. Ele não deu muitas explicações e muitos detalhes. Acho que até faltou aprofundar um pouco isso, porque talvez ele tivesse disposto a falar. Mas a gente vai ter outras oportunidades, é claro, ao longo dessa temporada. E o Medina disse: nós gostamos de atacantes versáteis. Primeiro atacar, depois defender. Esse é o lema do time do Cacique Medina. É um time que vai atacar e vai priorizar atacar. Gosto de jogar com um centroavante fixo e dois pontas, aquilo que a gente já sabia. Ele não deu muitos esclarecimentos em relação a isso, não deu muitos detalhes a mais, mas já nessa primeira resposta ele deu essa frase: primeiro atacar, depois defender. Ele foi questionado, aí já entrando no assunto da pressão, e o Diogo Rossi, repórter da Band, perguntou para ele o porquê ele será diferente dos últimos técnicos do Internacional que decepcionaram o torcedor, Miguel Ángel Ramírez, o próprio Diego Aguirre. Ele disse: não gosto de fazer comparação com os outros, mas vamos tratar de fazer. E aí o que eu posso garantir é o nosso trabalho, é que nós vamos tentar fazer um Inter protagonista, muito competitivo e trabalhar com intensidade e com paixão. Mas vai ser um trabalho duro que, aliás,
nós já começamos há alguns dias. E ele fala exatamente do trabalho que ele vem tendo junto com o departamento de futebol para analisar o elenco do Internacional, para prospectar reforços para o Internacional e até para saber qual jogador do Inter que está meio escanteado que pode ser aproveitado. E ele falou sobre isso durante a entrevista. Ele foi questionado sobre reforços. Ele falou: estamos analisando todo o plantel e analisando o mercado. O plantel tem muita qualidade, muita hierarquia, mas precisamos reforçá-lo ainda e estamos trabalhando com a direção para isso. E aí a gente chega naquela que para mim foi a melhor resposta, do Alexandre Medina na entrevista coletiva. Ele foi perguntado sobre a necessidade de se ter um resultado rápido, sabendo que o Inter há muito tempo não ganha títulos, sabendo que o Internacional vem de uma temporada de 2021 muito ruim, frustrante, decepcionante para os torcedores, e que ele chega e desembarca tendo que ganhar. E aí a resposta dele eu achei muito interessante, porque ele não fala em termos conceituais, ele parece ter uma execução prática daquilo que ele pretende fazer. Eu explico. Ele foi perguntado sobre isso, e ele respondeu: Nós temos claro o que queremos fazer. Temos ferramentas para convencer o jogador na parte tática e técnica. Apresentar aos jogadores a forma que temos que jogar. Já no primeiro dia, eles precisam visualizar, projetar a forma em que vamos jogar. Estamos colocando um sistema de treinamento para ganhar tempo e executar a nossa forma de jogar. Eu gostei muito dessa resposta dele, porque foi uma resposta prática. Ele falou em âmbitos práticos, no sentido de: calma, eu tenho o plano de como eu vou executar isto. E um dos planos, e aí claro que ele não detalhou qual o modelo de treinamento que ele vai utilizar, mas no fim das contas é isso que define, é o modelo de treinamento que ele vai utilizar desde o primeiro dia, é o método de trabalho que ele vai utilizar desde o primeiro dia, e ele parece ter um plano para, com um método de trabalho, colocar na cabeça dos jogadores aquilo que é necessário ser colocado na primeira semana, e principalmente o que ele colocou pra gente, que dentro desse método de trabalho dele, no primeiro dia, os jogadores já vão ter visualizado como o Inter vai jogar. E cada jogador vai ter visualizado no primeiro dia, no dia 11 de janeiro, cada jogador vai ter visualizado como funcionará no time de Alexandre Medina. É claro que isso vai ser de conversa, isso vai ser de reunião, mas ele afirmou ter um método, ele afirmou ter uma ferramenta de trabalho junto com a comissão técnica para fazer essa imersão do grupo de jogadores ao novo sistema de jogo do Internacional. E isso eu achei muito interessante. Ele coloca depois ainda: queremos utilizar o tempo na primeira sessão de treinamentos, já deixar claro o que queremos fazer. Deixar claro a função que cada jogador tem que fazer. Temos que ser muito criativos e muito expressivos na hora de imprimir os conceitos para os atletas. Eu gostei muito dessa fala, porque ele fala sobre criatividade, fala sobre a necessidade de se impor perante ao grupo de jogadores e se expressar para o grupo de jogadores de uma maneira que os jogadores absorvam as ideias da comissão técnica, mas principalmente porque essa fala mostra que ele entendeu o que ele precisa fazer aqui, que é chegar já dominando, sem tempo para treinar, colocando um time competitivo em campo, e ele afirma ter a ferramenta para isso. É claro que a gente vai ver com a bola rolando, mas na fala me agradou bastante essa resposta do Cacique Medina. Ele foi perguntado também sobre algum tipo de variação no estilo de jogo dele de uma partida para outra. E ele respondeu: o estilo não muda. É possível que mudem as escolhas, porque os adversários e as partidas, elas mudam. Precisamos de jogadores que estejam convencidos do que fazer, convencidos a fazer aquilo que a gente entende. Depois, em outra resposta, ele disse: nós buscamos jogadores que sintam e pensam o jogo da mesma maneira que a gente. É aquele cara com sangue no olho, ele quer jogadores com aquele sangue no olho. O Nicão tem, o Wesley parece ter, e daí parte a prospecção de jogadores do Internacional. Ele não deu muitos detalhes em relação a quais reforços o Inter busca, como que está essa procura, mas essa parte mais
conceitual de como ele pensa futebol, de como ele pensa a sua comunicação aos jogadores para o futebol, ele deixou claro. Por último, ele afirmou que sim, Yuri e Wesley podem jogar juntos. É responsabilidade do treinador achar a melhor maneira deles atuarem. Então, a gente provavelmente vai ver um Wesley e Yuri jogando juntos. Ele falou muito sobre a sequência de jogos e como ele precisa ter um plantel amplo para poder girar em meio a essa maratona de partidas. A gente vai poder ver tudo isso no time do Cacique Medina. Já a partir do dia 22 de janeiro, ele não garantiu o time com força máxima no dia 22, porque ele falou que depende de algumas avaliações físicas, mas se não for no dia 22, vai ser no 26, porque o Inter vai começar o gauchão com força máxima. Se no dia 22, talvez um reserva, mas no dia 26 já o titular, porque o objetivo do time do Internacional é ganhar o Campeonato Gaúcho e já dar uma arrancada de respaldo para o trabalho do treinador. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui no A Dupla. Vou falar mais sobre Medina. Teve anúncio de jogador no Internacional, teve anúncio de membro da comissão técnica e a gente vai atualizar tudo por aqui, beleza? Beijo!